Elô e Pisolato, queria começar, a gente estava falando um pouco nos bastidores, né? Antes de chegar na pauta da live mesmo, que a gente vai ter que falar do Bolsonaro, mas vamos falar de coisa boa primeiro. Governo de transição, um monte de gente entrando lá dentro, brigas no Twitter, mas muita coisa bacana acontecendo do ponto de vista da gente estar discutindo finalmente um governo muito diferente do que foi esses 4 anos. Flávio Dino está fazendo um trabalho muito interessante ali na parte de justiça. A gente tem a própria Jandira Fegali, que tem um trabalho interessante na parte de cultura, por mais que tenha umas críticas lá à entrada do próprio Alexandre Frota. Tem gente fazendo discussões interessantes na educação. Na educação está tendo uma disputa entre educadores ligados ao Paulo Freire, freirianos, ligados a Luiz Erundina, que são grandes educadores pensadores da escola pública, e o grupo mais ligado às escolas privadas. Está acontecendo muita coisa e, ao mesmo tempo, não está acontecendo nada. Pisolato, o que você está achando, você, como observador privilegiado de uma pessoa que enfrentou os ataques da direita e da extrema-direita nos governos Lula, viu o que foi o governo Dilma e viu também o golpe e o Bolsonaro? Queria que você desse o seu parecer. Olha, Pedro, e toda a comunidade aí que nos acompanha. Eu vivi algumas fases assim, em Brasília, na época, desde a época do Sarney, depois Collor, né? Depois Itamar, Fernando Henrique, depois do governo Lula, existia uma expressão que era a temporada de caça aos pombos. Então, é a época em que há um monte de especulações, e quando você quer queimar alguém, então você joga para a mídia. Uhum. Aí todos os adversários saem. Eu acho que essa estrutura, né, da transição, e eu conheço muito bem o espaço lá do Sephora, até porque uma época teve sobre a minha direção ali, o Centro de Formação e depois Centro Cultural Banco do Brasil. Eu acho que ela retrata um pouco esse esforço de reencontrar o Brasil. Você vai juntar, e que é próprio dos processos democráticos, você vai juntar as divergências, as convergências, as opiniões, e, a partir daí, você vai produzindo consenso. Então, eu acho que eu fico muito feliz, primeiro porque eu tenho vários conhecidos, amigos e pessoas da minha relação que estão nos mais diversos grupos e me passam relatos quase que diariamente de como estão os trabalhos. Mas, mais do que tudo, pela metodologia. Porque eu acho que a gente mudou radicalmente. Antes era aquela imposição pela força, de cima para baixo, fica quieto, cala a boca. Agora não. Agora é pelo argumento, o diálogo. E é claro que aí você vai ter os desejos, as utopias e o limite da realidade. Né? E eu acho que o nosso papel, nós que somos mais de bater bumbo, chão de fábrica, de pisar no barro, a gente vai ter que estar constantemente batendo o bumbo aí, tentando empurrar o máximo possível para o campo social, que foi exatamente quem elegeu o Lula. Uhum. Mas isso se faz através da conversa, do diálogo, do consenso, do consenso progressivo. Então, a expectativa é muito boa. É muito boa. Mesmo que haja cotoveladas, haja queimação, haja pombos, né, que vão ser caçados, porque levantam o nome, uns pela vaidade, outros pelas intrigas e pelas futricas, né? E aí sai todo mundo abatendo. Mas é importante pelo método, e o saldo disso, tudo indica que será altamente positivo. Elô, queria que você comentasse, você também como espectadora e quase candidata pelo PT de Atibaia, se você quiser emendar os dois assuntos, acho que vai ser interessante. Vamos lá. Tá mutado, Elô. Precisa desmutar só o microfone. Isso, não estamos te ouvindo. Agora acho que entrou. Pois é, esqueci. Tirei o som porque minha cachorra estava aqui dando uns latidos e acabei deixando. Bom, pois é, a gente está vendo aí, né, nas redes, principalmente no Twitter, né, uma grande movimentação.
em relação aos nomes da equipe de transição, alguns sendo queridos e amados, e outros nem tanto assim, tipo o Frota, né? Uhum. Mas vamos que vamos, eu acho que é importante a gente ter esse debate, né? E esse debate público, a gente está podendo agora, depois de 4 anos, né, discutir e discutir e ver uma produção, não é? Uhum. Mesmo que alguns tenham crítica e tudo, mas a gente está vendo trabalho, Uhum. né? A gente tem A gente aí está vendo um governo de verdade, não aquilo que aquela. não é governo. Meu, deu saudade, a gente tinha esquecido o que era isso, né? Eu, pelo menos, tinha esquecido o que era governo. Mas é isso. Bom, quase candidata, eu quase que nunca fui, né? Eu recebi, quando me incentivaram tanto, né, para me filiar com essa, né, probabilidade aí de ser candidata, me filiei e parece que depois que eu me filiei a coisa esfriou, né? Mas não é que esfriou. Na verdade, é o seguinte: vamos jogar as cartas na mesa. Heloísa não tem papas na língua, né? Eu não tenho papas na língua, seja com direita, esquerda, centro, amigo, inimigo ou quem quer que seja, né? É hipócrita e não tem caráter, eu vou falar na cara. Sim. Né? Então, outro dia mesmo a gente teve aqui, um pouquinho antes do segundo turno, estava tendo uma confraternização aqui no PT de Atibaia, né? E rolou um assunto sobre o lixão. A gente teve um lixão aqui, uma coisa gravíssima, né? Hedionda. E, bom, e daí veio um promotor de São Paulo para cá, e o objetivo dessa transferência desse promotor para Atibaia era para acabar com o lixão, né? Porque tinha tanto esquema de politicagem aqui, de amizade, que nenhum promotor enfrentava prefeito para acabar com isso. Esse cara veio de São Paulo, ninguém conhecia, ele nunca teve assim vínculo com Atibaia, né? E em pouco tempo ele negociou, fez um TAC e acabou com o lixão, né? E daí tava esse papo lá, né? O povo contando os louros do prefeito, que é de esquerda, né? Esse prefeito na época era de esquerda, é de esquerda até hoje, né? Contando os louros do prefeito ter acabado com o lixão. E eu virei e falei, acho que vocês não conhecem a história, né? É assim, ele acabou com o lixão porque o promotor de justiça passou super bonder na cadeira, pôs ele sentado e falou: ou você assina o TAC, ou eu te ponho na cadeia. Né? E daí tinha muita gente lá, né?